Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou cirurgia dentista, sou especialista em ortodontia, atuo também nas áreas de clínica geral. Mas por eu atuar muito na ortodontia preventiva, que é eu me antecipar aos problemas das maloclusões, então eu acabo atendendo muitas crianças, né? Então faço bastante atendimento com criança e a gente acaba daí fazendo trabalho de prevenção também. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Queria agradecer primeiramente ao convite da Andressa, né? E vamos conversar um pouquinho sobre a saúde bucal, então os cuidados de higiene. Quando nasce o primeiro dentinho, geralmente é o momento ideal de se levar a criança no dentista, né? Mas se a gente for um pouquinho mais atrás, a gente poderia pensar que essa mãe também deveria fazer o pré-natal odontológico e já vir mantendo esse cuidado, esse acompanhamento materno-infantil desde a gestação, né? Nesse cuidado a gente passa orientações, enfim, a gente faz um trabalho de prevenção e em alguns casos também trabalho curativo, que tem um tempo, um trimestre exato pra gente tratar, né, as mães que estão gestando. Então assim, mesmo antes do bebê romper o primeiro dentinho, a gente já pode ver ele no dentista, né, porque a gente já pode avaliar freio lingual, posição de línguas, rebordos alveolares, superior e inferior, ver a mordidinha dele, enfim. Mas caso não seja possível, a partir do primeiro dentinho é recomendado, né? Por que a partir do primeiro dentinho? Porque a partir do primeiro dentinho a gente já tem uma estrutura que vai fazer aderência de bactérias, que é o dente, né? Então, antes disso, a gente sempre orienta as mães a enrolarem uma gaze ou uma fraldinha no dedo, né? Com água, umedecer com água filtrada ou com soro fisiológico, e limpar a cavidade bucal do bebezinho sempre após as mamadas, né? Pelo menos umas 2 vezes ao dia, né? A partir do nascimento dos dentinhos, aí introduzir a escovinha, uma escovinha macia com creme dental, né? Que a gente já vai falar em seguida. Mas o que eu quero conversar mesmo, sem deixar bem claro, é ingesta de açúcar. Mamar com açúcar, né? A mamadeira com achocolatado, isso é bem complicado, não é indicado, né? O que pode ocasionar? Cáries rampantes, cárie de mamadeira, que a gente chama. Cárie de mamadeira geralmente acontece por a gente não fazer a limpeza adequada após a última mamada. O bebê passa a noite inteira com aquelas bactérias circulando na boquinha, se já tem dente, né? Para que todo esse cuidado seja eficiente, a gente deve usar o dentifrício, o creme dental com flúor. Até pouco tempo atrás não se usava flúor em crianças de até 2 anos e meio, 3 anos. Mas, de uns tempos para cá, a Sociedade Brasileira de Pediatria reformulou isso, já embasada na Sociedade Americana de Pediatria, que reformulou isso e acabou por regulamentar, orientar então que se use flúor desde que o primeiro dentinho esteja presente na cavidade bucal. O medo que se tinha era da fluorose, que é uma ingesta excessiva do creme dental ou do flúor. Mas estudos então provaram que, se for orientado pelos pais, se for em doses pequenas, o risco é mínimo ou inexistente. É por isso então que a gente tem que usar creme dental com flúor nos nossos pequenos. O que se recomenda? Aqui eu tenho um exemplo, acho que dá para vocês verem, né? Ó, de 0 a 3 anos, então, é um pouquinho de flúor, é um pouquinho de creme dental somente. Não sei se vocês conseguem ver bem. É apenas uma sujeirinha que a gente fala de creme dental. Por quê? Para não correr o risco da criança ingerir em excesso, então. Tá? A partir de 3 anos, então de 3 a 6 anos, aqui eu coloquei numa escova branca, acho que vai ficar melhor de ver. 1 grão de arroz, tá? A quantidade mais ou menos de 1 grão de arroz, tá?
A partir de 6 anos, de 6 anos em diante, a gente pode usar mais ou menos a quantia de 1 grão de ervilha, tá? Usando isso e sendo supervisionado pelos pais, o risco não é grande ou não existe, tá? Então, o que acontece? Usar creme dental com flúor sempre. E que flúor, que creme dental? Geralmente o creme dental para as crianças ele já vem com um gostinho um pouquinho melhor, né? Não tão abrasivo. Mas o que é importante ver? É importante ver que atrás na embalagem vai dizer quanto de flúor que tem esse creme dental. Deve ser entre 1.100 a 1.400 ppm de flúor, partes por milhão. Se vocês virem algum creme de 500 ppm, 550, é muito baixo, ele não é eficaz para proteção contra as cáries. Uma preocupação bem grande dos pais é também em relação à troca dos dentinhos, né? Dos dentinhos de leite, da dentição decídua, para a dentição permanente. Muitos me perguntam se é correto atar um fio de linha, se é correto mexer. E o que eu respondo sempre é o seguinte: cada criança tem seu tempo. Se o dentinho frouxou, não é errado tentar incentivar a criança a amolecer o dentinho, né? Mas a fazer coisas mirabolantes, aí também não pode até correr o risco de machucar, né? Mas enfim, amolecer o dentinho e tentar remover ele sozinho não tem problema nenhum, desde que esteja na época adequada. Se o dentinho não estiver na época adequada, ou se tiver uma retenção prolongada desse dentinho decíduo, o dentinho permanente nascer por trás, uma visita no dentista é sempre indicada, né? Um erro muito grande que eu vejo muito no consultório é o seguinte: tem um problema de uma cárie num dentinho de leite e os pais dizem, não vamos tratar, vamos extrair porque é um dentinho de leite. Aí tá um erro. Por quê? Porque o dentinho de leite, ele tem uma finalidade. Ele tá ali porque ele tem uma função. Então, de um jeito que vocês possam entender claramente, eu vou dizer que o dentinho de leite, ele guarda o espaço para o seu sucessor permanente, né? No caso de uma perda precoce, não é raro ter que colocar um mantenedor de espaço, entrando na ortodontia já. Por quê? Para eu guardar esse espaço para que o dentinho permanente irrompa de maneira adequada, né? Então, sempre é seguir o curso natural e sempre pensar que cada criança tem seu tempo. E dentinho de leite é essencial como um dentinho permanente. E para que a gente consiga manter a nossa saúde bucal em dia, então uma coisa que é muito importante a gente manter é a frequência de idas ao dentista. Via de regra, então, a partir do primeiro dentinho na boca, é indicada a primeira consulta. Após isso, vale para adultos, para crianças, para adolescentes e para adultos, a cada 6 meses. É claro que existem tratamentos diferenciados, existem tratamentos no caso de tratamentos periodontais, no caso que requer uma avaliação, um controle mais próximo, né? Mas via de regra, controle e prevenção a cada 6 meses, né? O primordial é a gente tentar fazer a prevenção, diminuir os tratamentos curativos, investir mais em cuidado, em prevenção, em promoção de saúde bucal. Até porque o dentista é muito estigmatizado. Antigamente, ir ao dentista era muito doloroso. Hoje em dia a odontologia mudou, existem técnicas. A odontologia está muito mais voltada para o prevenir, né? Então, saber também que ir ao dentista não é castigo. Ir ao dentista deve ser algo prazeroso, né? Que contribui para a nossa saúde bucal. Sabendo que a nossa saúde começa pela boca. Então, devemos muito cuidar isso, ir ao dentista e promover esse cuidado conosco e com os nossos pequenos. Então, por fim, eu gostaria de agradecer, né, o convite feito pela Andressa,
por participar, por poder participar desse espaço aqui, tentando ajudar um pouquinho, né, nessa questão dos cuidados bucais, nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, onde as crianças estão ficando mais conosco em casa, onde elas comem mais, é difícil também controlar a ingesta de açúcar nas crianças maiores. Então espero ter contribuído um pouquinho para dar, para ajudar vocês nesse quesito de prevenção, né, para tornar nossos dias um pouco mais fáceis. E, enfim, espero ter ajudado, né? E sempre lembrando que a gente precisa manter bons hábitos, tanto de higiene geral como de higiene bucal, e mais do que nunca lavar as nossas mãos. Nunca foi tão importante lavar as nossas mãos e as mãos dos nossos pequenos, né? Então assim me despeço, fico à disposição de vocês e um grande abraço.